E aí galera, beleza? Professor Fabinho Paiva do canal História com Fabinho Paiva. Você deve estar se perguntando, né? O que tem a ver cubo mágico, né, ou cubo de Rubik, com a Guerra Fria? Guerra Fria, cubo mágico. Bem, se você está realmente curioso e ficou querendo saber, vem para esse vídeo aqui, tá legal? Solta a vinheta! E aí galera, vamos lá então. Bem galera, o cubo mágico, né, ou o cubo de Rubik, né, você já deve ter visto, mexido, brincado com algum, né? Segundo as pesquisas, 1 em cada 7 pessoas no mundo já mexeu com esse troço, né? Com esse troço que é que mexe e ele não quebra. Estranho, né? Que aguça raciocínio lógico, sim, aí ele aguça também a sua interpretação, enfim, né? Mas esse equipamento, cara, onde foi criado esse equipamento? Esse equipamento foi criado em 1974 na Hungria, em Budapeste, na Hungria, por um arquiteto, professor, engenheiro, inventor, conferencista, chamado Erno Rubik, certo? Aliás, ele nasceu em 44, está vivo até hoje fazendo conferências mundo afora aí, né? Bem, por que ele criou esse equipamento, né? Que era um equipamento de madeira, pesado pra caramba, né? E quando ele mexeu pela primeira vez, ele demorou 1 mês para resolver, né? Mas você também, né, galera? Você aí que mexe com cubo, né? Imagina você mexer num cubo sem nenhum algoritmo, sem nenhuma referência, sem nenhuma ajuda. Será que você conseguiria colocá-lo num lugar com todas as suas cores? Quem nunca aí, quando criança, pegou um cubo mágico e trocou as coresinhas, né? Trocou as pecinhas, desmontou e montou, trocando as pecinhas de lugares manualmente, né? Sem ser girando. Bem, enfim, né, galera? Então o que acontece? Bem, esse cara, né, esse professor, esse arquiteto, ele criou o cubo mágico. Qual era o objetivo do cubo mágico, né? Ele era, como professor, ele queria, né, mostrar para os seus alunos, né, de uma forma cada vez mais didática, mais explicada, né, como é que funcionavam, né, os teoremas geométricos. Sim, aí daí ele cria o cubo tradicional, né, conhecido como 3x3. Nós que mexemos chamamos de 3x3 porque ele tem, né? 3x3, pô. Né? Exatamente. Né? Ou seja, 3, 6, 9 pecinhas de um lado e todos eles num quadradinho, certo? Beleza? Esse é o famoso cubo 3x3 que a empresa, né, que jogou pro mundo esse brinquedo, eu não chamo nem de brinquedo, né, galera? Pra mim, não é brinquedo, pra mim é um instrumento de potencialização de estudo. Caraca, ficou bonito isso, hein? Ficou bonito. Acho que vou anotar no meu Instagram, né? Aí o que acontece? Ele criou esse equipamento para os seus alunos e tal. Hoje nós temos, né, esse que é chamado de cubo 3x3 ou cubo de Rubik ou cubo mágico. Nós temos o 4x4, né, que é a vingança de Rubik, 5x5, que é o cubo do mestre. Nós temos o Pyramix, nós temos o Megamix, né? Nós temos uma infinidade de combinações de puzzles, né? Ou seja, desses cubos, certo? Tem o Mirror, que não tem cor, né, definida, ele é de uma cor só, mas ele é formado pelos formatos das suas peças, enfim, viram Transformers, né? Enfim, a gente tem uma série de cubos, né, que todos, assim, partiram do primeiro, que é o cubo 3x3, né? Existem alguns lugares que afirmam que o Pyramix, né, ele foi criado um pouco antes de 1974, mas não se tem muitas provas, assim, que realmente aconteceu isso, né? Mas o tradicional 3x3 cubo de Rubik, né, surgiu na Hungria, em Budapeste. Bem, o que acontece? Ele demora 1 mês e pouquinho para montá-lo, mas por que ele demora tanto tempo assim, se ele foi o criador, né, galera? Porque ele não tinha nenhum algoritmo para ajudá-lo, sim. E porque existem 43 quintilhões de combinações diferentes para o cubo 3x3. Olha só, eu coloquei um número aqui, cara. Você pode dar uma printada aí, dar uma avaliada. São 43 quintilhões, cara, é muitas, sabe? Muitas combinações diferentes que você pode fazer o 3x3, certo? Como é que o 3x3 ele funciona? Ele desenvolve o seu raciocínio lógico, a sua criatividade, o seu poder de observação, ou seja, é um excelente equipamento, né? Para geometria, ele é fundamental, extremamente. Agora, galera, esse equipamento, esse instrumento, esse brinquedo,
né? Qual é a ligação dele com a Guerra Fria? Né? Como é que isso pode ser utilizado para te ajudar nos vestibulares? Né? Como os concursos como o Enem, como o ERJ, FUVEST, Unesp, Unicamp, enfim, né? As provas do Sul, do Norte, do Nordeste. Galera, o que acontece? Existe uma rapaziada muito grande, né, que está criando questões que são da cultura, são ligados, né, tem afinidade para a cultura nerd, para a cultura geek. Sim, né, você já viu a questão da UERJ que tem o Pantera Negra. Né? Sim, com certeza já viu. Já viu a questão da UERJ que tem a Frozen. A questão do Enem que tem o Capitão América. Quer dizer, de onde vem essas questões? A rapaziada nerd geek, antenada nessa cultura, que está criando questões aí. Então não me assustaria se uma questão ligada a cubo mágico e Guerra Fria acontecesse aí de um momento para outro em uma prova dessas, tá? Bem, vamos lá. Já falamos da criação. Agora aqui, como é que esse cubo de Rubik, né, ou cubo mágico, ou 3x3, ele se tornou popular? Primeiramente o Rubik criou, né, para ajudar os seus alunos, aquela coisa toda que eu já falei. Só que ele criou na Hungria. E a Hungria era comunista, era do bloco comunista. 1974, para você ter uma ideia, a gente está vivendo a Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi um período histórico de 1945 a 1991, onde o mundo estava bipolarizado entre o capitalismo e o socialismo e o comunismo. Ou seja, entre Estados Unidos da América, no bloco capitalista, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, do bloco socialista. Certo? Então era um mundo dividido, né? E a Guerra Fria, né? Só para te lembrar esses momentozinhos, né, de história do ensino médio, a Guerra Fria é um momento de uma guerra de nervos entre a União Soviética e Estados Unidos, onde tudo era disputado entre os dois, cada palmo do planeta, né? Como assim? Cara, uma guerra de nervos, por isso Guerra Fria, né? Era uma guerra de nervos. E como é que surge isso? Bem, galera, os Estados Unidos da América, eles têm a sua forte influência, mas quer locais do lado de lá, do lado, né, do comunismo. E o comunismo é a mesma coisa do lado de cá. Do lado de cá a gente tem Cuba, né, que a gente vai falar no próximo vídeo aqui, a Revolução Cubana de 1959, como isso influencia na América Latina. Né? E do lado de lá? Do lado de lá a gente tem alguns pontos estratégicos, como por exemplo a Alemanha. A Alemanha Oriental é socialista comunista, a Alemanha Ocidental é capitalista. Quer dizer, então a gente tem esses pontos aí de referência. E a Hungria é comunista. E o Erno Rubik cria o cubo mágico em 74, na Guerra Fria, no lado comunista. Só que, galera, uma economia comunista, uma economia socialista, o socialismo é uma ditadura do proletário. Para se chegar ao comunismo, que seria uma sociedade igualitária, né? Onde não existe mais Estado, certo? Então, quer dizer, a Hungria, ela está vivendo essa vibe, certo? Então, como é que, se tudo pertence ao Estado, a ditadura do proletário na Hungria, que é ligada à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no bloco da Guerra Fria, como é que você vai produzir e vender um artefato? É praticamente impossível, né? Porque tudo pertence ao Estado e tudo é monitorado pela União Soviética. Bem importante lembrar que a União Soviética e os Estados Unidos, eles tinham estratégias, como, por exemplo, os americanos tinham a doutrina Truman, certo? Doutrina Truman, que era mostrar as falhas do socialismo, certo? Os erros, as negatividades do socialismo. No socialismo você tinha a Comifor, que mostrava a mesma coisa, as falhas do capitalismo. No capitalismo você tinha o plano Marshall, que era ajuda financeira aos países de tendência capitalista. E no lado socialista você tinha a Comecon, que era uma ajuda financeira e controle econômico dos países de tendência socialista. Certo? Do lado de cá nós tínhamos do capitalismo, né? Nós tínhamos a CIA, né? Que era a inteligência, a espionagem. Do lado de lá, da União Soviética, nós tínhamos a KGB. A KGB, que eu estou falando lá de cá, lado de lá, galera, eu sou bambu no vento, nem para a direita nem para a esquerda nesse sentido. É porque eu estou falando do lado de cá porque o Brasil era aliado dos Estados Unidos no capitalismo. Era o terceiro mundo mais ligado, né, aos Estados Unidos. Por isso que eu estou falando nós e eles, tá? Só por conta dessa questão geográfica aí, tá, galera? Eu sou imparcial, tá, galera? Eu sou bambu no vento, nem para a direita nem para a esquerda, sou para frente, tá? Aí, galera, o que acontece? Então, a gente aqui era ligado, né, e, cara, a Hungria estava presa a esse sistema, né? Onde havia a CIA, né, do lado capitalista, a KGB do lado socialista comunista, certo? E você tinha essas ligações. E como é que vai sair um produto da Hungria? Né? Como? Comunista para ser comercializado. Galera, é o seguinte, a gente tem o Erno Rubik mostrou, né,
esse equipamento, né, em algumas conferências, para alguns matemáticos. Esses matemáticos começaram a divulgar esse cubo mágico, né, que tanto encantava as pessoas no final dos anos 70, certo? Os matemáticos, né, os conferencistas, começaram a levar aquela coisa toda. E o que aconteceu? Os matemáticos levavam para as conferências, né, esse cubo mágico, até que uma feira de brinquedos em 1979, né, em Nuremberg. Nuremberg é aquele local do Tribunal de Nuremberg, né, que a gente vai falar daqui a pouco em um próximo vídeo aí, quando a gente falar de nazismo, né, de julgamento dos nazistas, enfim. Hannah Arendt, enfim, né? Então, em Nuremberg houve uma feira de brinquedos. E nessa feira de brinquedos, de 79, né, um húngaro, né, um empresário húngaro, né, acabou levando o cubo mágico, o cubo de Rubik, né, para essa feira de brinquedos, né? E um visionário, né, um capitalista e visionário, chamado Tom Kramer, ele observa aquele equipamento e ele fala, oh yeah, it's a fighter order, né? Eu não sei, eu estou aqui falando, não sei nem como é que ele falava, se era inglês, o que ele estava falando alemão, né? Não sei, estava em Nuremberg na Alemanha, mas enfim, né? Ele começou a ver que, como ele estava do lado capitalista, né? Então, Estados Unidos, né? Ele começou a perceber o potencial, né, desse equipamento, desse brinquedo. E o que ele me faz? Ele, mete o olhão. A empresa dele é Ideal, né? Ideal, né? Ideal Toy Company, né? E essa empresa que é dele, ele resolve pegar esse brinquedo, né, esse equipamento, brinquedo ou equipamento ou mecanismo ou ferramenta, né, e começa a espalhar, produzir em escala, espalhar pelo mundo. Em 1980, né, que foi o ano que explodiu, né, que o cubo mágico foi apresentado para o mundo, em 1980, 350 milhões de cubos foram vendidos só nesse momento. Depois as vendas foram estratosféricas, né? Não dá nem para saber quanto direito, porque os números são muito variados, né? Até hoje. Então, em 1981, né, o Guinness Book promoveu uma competição, né, de rapidez, que a gente chama de Speed Cube, né, ou seja, speed, corredor, né, que as pessoas usam a velocidade, né, uma das modalidades, né, de competições é a rapidez, então o speed. Então, o campeonato, né, o vencedor demorou 38 segundos para montar o cubo 3x3. O cubo de Rubik, cubo mágico, certo? O recorde atual, né, é do Max Park, ele demorou 3,3 segundos. Para você ter uma ideia, eu, né, que já faço cubo 3x3 há algum tempo, eu não consigo fazer nem em 38 segundos, né? Eu não sou speed, não sou, né? Eu faço 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, mas não sou speed, né? Megamix, Pyramix, enfim, mas não sou speed. Eu vou bem devagar, vou no meu tempo, né? Por exemplo, o Megamix, que é um docaé dos 12 lados, né? Aquele que tem um formatinho, né, de 12 lados, eu demorei, cara, um tempão, quase 3 meses, 2 meses e pouco, né, para fazer. O 4x4, eu não, sem olhar, né, tutoriais, né, tal, essa coisa, só com os algoritmos que eu já tenho na cabeça. O 4x4 demorei um tempão, né? Aliás, galera, quem quer saber essas montagens, né, como montar esses cubos, eu tenho no meu TikTok, né, @prof.Fabio.Paiva, eu ensino como montar o 2x2, 3x3, 4x4, eu ensino lá, eu faço pequenos tutoriais lá para você que está começando essa vida viciante de mexer com cubos mágicos, tá? É o 3x3, o iniciar é o 3x3, tá? Então, em 81 a gente tem um campeonato de 38 segundos, o recorde atual é do Max Park, né, 3,13 segundos, certo? E essa competição, essa modalidade é o Speed, beleza? Nós temos outras competições também de cubo mágico, como por exemplo, olhos vendados, né? A gente tem com o pé, que já não, eu acho que já está fora esse tipo de competição, mas se fazia com o pé, malabarismo com cubo, enfim, a gente tem uma série, né? Uma série de competições com o cubo mágico, com os puzzles, beleza? E a Guerra Fria, né? Só a forma como o cubo saiu, né, da Hungria foi uma jogadinha, né, através da Alemanha, certo? Uma jogadinha que esses empresários, principalmente, né, o Tom Kramer, ele percebeu que poderia ganhar muito dinheiro com esse brinquedo, né, com esse instrumento, e ele acaba conseguindo burlar, né, a forte fiscalização, né, do mundo do bloco socialista, certo? Ele consegue, né, burlar isso e mandar o cubo para o mundo que nós, né, o mundo que se vivia a época capitalista, né? Hoje o capitalismo desde 1991, né, quando a União Soviética foi dissolvida, essa Guerra Fria teve término, né?
só para a gente dar uma volta na Guerra Fria, 1945, quem determina o começo e o fim é o historiador Eric Hobsbawm. Nas questões, a gente usa muito o Eric Hobsbawm. Ele fala que a Guerra Fria começa com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, quando a União Soviética está derrotando, né, a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Né, o Hitler, inclusive, comete suicídio em abril, no dia 30 de abril. Então, a gente tem a União Soviética vencendo, certo? E os americanos, para, né, acabar com a guerra que só faltava o Japão, eles detonam 2 bombas, né, Hiroshima e Nagasaki, terminando com a guerra, começando uma guerra, uma corrida entre a União Soviética e os Estados Unidos. Isso para Eric Hobsbawm, certo? O Japão, né, ele teve esse massacre, né, que foram essas 2 bombas nucleares, mas o Japão também tem um evento, né, que é muito cruel na China, né, que é o estupro de Nanquim. Quem não assistiu filmes aí, né, Flores do Oriente com Chris Bale, né, que mostra um pouco disso, né, que a atrocidade do Japão na China, mas isso é um papo para outro vídeo aí, tá? Então, começa em 45 com as bombas nucleares e termina em 91 com a dissolução da União Soviética. Há quem levante a ideia de que a Guerra Fria acaba em 89 com a queda do Muro de Berlim, né, que junta as 2 Alemanhas. Mas, galera, para Hobsbawm, né, que é o historiador que a gente segue como referência para as provas, é 1991, tá ok? Bem, galera, dito isso, então, a gente trouxe essa curiosidade nerd geek para você aí de casa, para você que está assistindo a gente, né, a respeito do cubo mágico e a Guerra Fria. Espero que tenha sido válido para vocês. Um beijão e até a próxima, galera. Fui! E aí, galera, se você gostou do vídeo, compartilha, curte, manda para os amigos, balanga o sininho para você sempre receber os nossos vídeos e beijo, tio Fábio!